9 de agosto de 2024, Guaíba, Rio Grande do Sul. Caroline Souza Ferreira é encontrada sem vida dentro de uma caçamba de lixo na rua onde morava. Com a cena fatal, vieram as perguntas: o que aconteceu com a menina? Quem matou Caroline? Onde estava a mãe da garota? Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto: que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. Desde que venha comigo até o final deste encontro que eu vou ter com a Thaís. A doutora Thaís é advogada de defesa de um caso emblemático já do Rio Grande do Sul. E eu peço sempre que as pessoas reflitam, antes de atacar um advogado criminalista, a necessidade da existência dele, ou dela, no caso, a doutora Thaís, para que a justiça seja feita. Se um réu não tiver um advogado de defesa, não existe julgamento. Então é importante que a gente tenha essa clareza, onde a defesa exercida pelo advogado não é a história dele, não é um posicionamento pessoal dele. É um direito da ampla defesa que todos nós temos, e se um dia você estiver envolvido em um crime, seja até mesmo os crimes mais comuns hoje em dia que estão acontecendo, como um crime de trânsito, não adianta chamar um advogado tributarista, você precisa de um criminalista. Então, em defesa a respeito de todos os advogados criminalistas que trazem sempre a outra visão dos fatos, a gente entra aqui na conversa com a doutora Thaís. Seja muito bem-vinda ao canal. É um posicionamento sempre complicado a jogar de defesa, e eu sempre tenho essa sensação de que precisa sempre se relembrar da importância do trabalho de vocês e nunca da junção. Vocês não são os criminosos, mas vocês acabam algumas vezes sendo atacados também. Então, seja muito bem-vinda ao canal aqui para a gente falar do caso da Caroline, né? Como é que fala o nome dela? Caroline, que nos deixou a todos no final de 2024 impressionados, porque a menina foi achada no lixo e tudo mais, mas é você que vai me contar. Então, seja muito bem-vinda ao canal. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por abrir essa oportunidade da defesa poder falar, que é sempre complicado. Temos esse posicionamento da criminalização da nossa profissão, mas, infelizmente, os crimes de homicídio é o que eu sempre comento, ele é o único crime que qualquer ser humano pode cometer por instinto, e aí sim precisarão de advogados criminalistas que tenham um mínimo de conhecimento básico para poder atuar nas suas defesas. Exatamente, porque a gente fala de justiça, não de justiçamento. Então, esse é um caso, novamente, envolvendo família, mãe e filha. É um crime que eu lembro que quando aconteceu ali em em agosto de 2024, foi um crime bastante impactante por conta de como tudo aconteceu. Você vai me ajudar a recontar essa história pela visão da mãe da Caroline, que é a que está sendo apontada, suspeita. Ela já é ré, no caso, não? Já foi feita a audiência de instrução, não? Estamos fazendo, mas eu preciso destacar, antes de mais nada, antes de iniciarmos a nossa conversa, claro. Crime, houve um indiciamento dela pela questão de maus tratos. Tá? A questão da denúncia do MP, ela vem não com a certeza de que a Carla tenha matado a filha. A denúncia vem com uma omissão penalmente relevante que diz o quê? Dentro dos deveres de vigilância e cuidado, a omissão dela permitiu com que a filha dela fosse morta. É importante a gente destacar que ela não está sendo acusada por ter matado a filha diretamente. E essa é a pergunta que a própria família materna, né, que tem essa questão do auxílio com a Carla hoje, sabem que não foi ela que matou a filha, mas é a pergunta dentro do processo que não foi respondida. Quem matou a Caroline? Porque ela tem que provar que foi a Carla. E por isso vem essa denúncia como uma omissão de cuidados. A omissão dela no dever da filha estar em casa permitiu com que a filha fosse morta. Mas a pergunta de quem matou a Caroline, a família ainda não tem a resposta. E nem a polícia.
nem a polícia. Ela não é nem indiciada por homicídio. Hoje, a gente tem essa questão do homicídio, mas por uma omissão penalmente relevante. Não que ela tenha matado a menina e jogado no lixo. Não, exatamente isso. A polícia, dentro de todas as perícias que foram realizadas, não consegue comprovar que foi a Carla que matou a criança. Entendi. Interessante. Então vamos entrar no crime para a gente conhecer um pouco todo esse universo, porque o crime ele não é só o ato em si, né? Ele é todo um contexto inteiro, familiar, local, inclusive de como as pessoas viviam e tudo mais. Como que esse crime entra até você e o que você consegue me contar do que aconteceu naquele 9 de agosto de 2024? Então, fomos contratados pela Carla já no dia 16, pela família, na verdade, porque ela já estava presa. Foi decretada uma prisão temporária. O corpo da menina foi encontrado. Desculpa só te cortar, ela continua presa? Continua presa. Temporária virou preventiva. Na verdade, o que aconteceu? Tivemos a questão da prisão temporária decretada, 24 horas depois do óbito. Ela permaneceu 30 dias, com a conclusão dos laudos, e diante da falta de indícios de autoria da Carla, a juíza de primeiro grau optou por soltá-la. O Ministério Público entrou com recurso e, em sede de tribunal, ela acabou voltando a ser presa. Entendi. Onde segue até então. Ali no dia 9... Então, daí no dia 9, voltando, desculpa, a família da Carla entrou em contato com vocês. Na verdade, foi uma semana depois, mas o que aconteceu? No dia 9 foi encontrado o corpo da menina num container de lixo. Então, imediatamente ele foi encontrado. A polícia se dirigiu, então, até a casa da Carla, onde ela estava dormindo com os outros 2 filhos. E já numa questão acusatória, como se fosse ela a autora do delito. E a partir dali, a parte triste do processo, pela visão defensiva, é que ao invés de se coletar vestígios e provas, construindo uma investigação para se procurar culpados, achou-se um culpado e, a partir disso, construiu-se uma investigação. Então, Entendi. Na visão defensiva, todos os esforços para a acusação, naquele momento equivocadamente feitos, foram em direção a procurar vestígios para comprovar que a mãe teria matado a menina. O que depois, no decorrer da investigação, acabou não se sustentando e não conseguiu se comprovar a autoria da Carla. Eu entendo, que é o que eu sempre explico aqui, eu falo, a polícia nunca pode partir de um autor para o crime, é do crime para o autor e abrindo todas as possibilidades. A família foi a pessoa tirou a própria vida, você tem que abrir vários e vai fechando até chegar na autoria, em função, inclusive, das provas periciais, que são sempre importantes hoje em dia. O que a Carla conta daqueles dias anteriores, ou como era a relação dessa família, por que essa menina estava na rua, o que acontece ali dentro? Precisamos ressaltar inicialmente a questão do contexto social dessa família, Sim. tá? É uma família que é de Guaíba, foi extremamente atingida com a questão da enchente o ano passado. Foi uma casa que foi completamente atingida, elas ficaram sem casa, perderam absolutamente tudo, moraram por um tempo com a mãe da Carla, precisaram desse socorro, e quando baixa a enchente elas voltam, mas elas voltam num contexto social, de vulnerabilidade social, ainda maior do que era antes. É uma região de renda baixa, com vários problemas sociais que envolvem a região ali. E dentro desse contexto, a única diferença, e eu sempre costumo falar isso quando eu comento sobre o caso, a diferença dessas crianças que convivem, né, dentro dessa realidade, para a realidade onde eu vivo, são muros na volta de um condomínio. São crianças que brincam sozinhas na rua, são crianças que têm o contexto de ficar até tarde na praça jogando bola, tanto que onde a gente tem o container ali, tem uma praça. Onde nós já tivemos, inclusive, testemunhas que disseram que é normal as crianças ficarem nesse contexto de realidade, brincando até tarde na rua. Para nós, antigamente, era muito mais comum. Hoje, quando vemos crianças na rua, a gente tem que dar graças a Deus que não estão na frente de um computador ou socada dentro de casa. Então, era uma realidade aparente. Crianças que se levam
para a escola, irmãos que se cuidam, dentro desse contexto social de vulnerabilidade, onde nós temos mães, sim, que precisam trabalhar, e às vezes, não corretamente, tá? Não levemos isso para uma opinião pessoal, mas acontece dessas mães precisarem sair de casa cedo para trabalhar e deixarem os filhos menores de idade ou numa situação de adolescência, ou início da adolescência, sozinho, praticamente se cuidando e se criando. Como ouvimos, ou temos a comida na mesa, ou ficamos em casa. Então, é uma realidade que precisa ser avaliada também. Dentro do contexto da Carla, o que se teve de agravante sobre isso? O fato dela ser garota de programa. E aí entramos em mais uma questão social, porque ela sempre foi assumidamente garota de programa, isso nunca foi um segredo para a família. O pai da Caroline, inclusive, foi sustentado por ela há muito tempo, sendo garota de programa, e nunca se importou com isso, enquanto ele residia com ela. E aí nós entramos na questão de, por ser garota de programa, teoricamente, na visão acusatória, a gente vende criança, vendemos fotos da criança, tem esse contexto de que garota de programa não serve para ser mãe até um certo ponto, porque entra a questão do preconceito, e foi em cima disso que foi construído toda essa autoria da Carla. Já tem uma situação de vulnerabilidade, junta-se ao fato de ser garota de programa, e aí a história está prontinha para ser largada na mídia. A Carla tem, você me falou que tinha a Caroline, mais 2 filhas, que são meninos, meninas, quantos anos eles têm? São 4 filhos. 4. Nós temos isso. Uma de 14, tínhamos a Caroline com 9, um de 5 e uma de 3. E você me fala que ela estava dormindo com os 2 filhos, quando 2 menores a polícia estavam chega. com ela. Onde Isso. estava a maior? A maior estava morando com a avó. Ah, tá, já não estava naquele contexto. Então, no início de ter uma residência com a avó, quando ela era muito pequena. Depois ela volta a residir com a Carla, e já na questão de adolescência, um pouco ela ficava com a Carla, um pouco ela ficava com a avó. Não. Então, sempre que havia uma discussão, uma briga com a mãe, ela ia para casa da avó, também entendendo o contexto da adolescência, um contexto, ao meu ver, normal. Quantos anos tem a Carla? 28. 28, 29. Ela foi mãe bem cedo. Foi mãe Bem com cedo. 14 anos. 14? 28? Desculpa, equívoco meu. A Nicole nasceu com 17, quando ela tinha 17. Tinha 17, tá. 15. Porque também foi uma questão de abuso por parte do pai da menina, ela acabou tendo o bebê. São crianças que nenhuma delas o pai assumiu diretamente, muito pouco ali o pai da Caroline, mais pela questão da avó materna, mas ela foi mãe muito cedo, o primeiro filho veio com 15 anos, nunca foi ajudada por nenhum dos pais, nunca recebeu pensão, os 2 últimos, inclusive, não tem nem pai na certidão de nascimento. Nossa. Tá. E ela, mas é que eu não vou entrar aqui ela teve os filhos, eu não vou entrar em anticoncepcional, nada disso. E também não vem ao caso no crime. No caso você até citou, por exemplo, que... Desculpa, eu chamo de você. Tá, tudo bem, eu sempre esqueço de falar. Porque eu acho que exatamente essa conversa faz com que as pessoas entendam mais também, porque parece que está todo mundo junto conversando. No caso, você me citou aqui que a irmã mais velha da Caroline, inclusive, não estava na casa, porque já estava com a avó, e em eventuais brigas. Como era aquela casa? Por que a Caroline estava fora de casa? Tem esse histórico da menina, inclusive relatado pela avó materna, que ela tinha alguns comportamentos que ela fugia, ela escalava o portão, ela queria estar sempre na rua para brincar. Isso é diferente de algumas percepções pessoais que, infelizmente, foram trazidas para dentro do processo. O primeiro pedido de prisão, ele conta com uma falta de imparcialidade absurda por parte da investigação, que traz essas percepções pessoais. Inclusive, nós ouvimos dizer que já quando chega a questão de perícia, a própria investigação e a polícia chamam ela de nossa menina. Então, o problema já começa aí. Nossa menina, Caroline. Essa menina, a nossa menina. Eles já chamavam ela de nossa menina naquele momento, onde a defesa sequer sabia o que estava acontecendo e já tinha toda uma questão midiática na volta. Já começa aí. Só que nós precisamos entender que dentro das relações pessoais, tu julgar essas questões, era uma menina que
morava numa situação de vulnerabilidade, que era normal estar na rua, e dentro do contexto que se pega ali, eu me direcionei até o local, fui visitar em diversos horários para entender esse contexto de realidade, porque isso faz parte do meu trabalho, entender o contexto de quem eu estou atendendo, a forma como acontece, por que acontece, porque sempre tem uma história por trás. E a gente precisa entender antes de ter qualquer julgamento sobre isso. A menina, sim, ficava na rua, brincava na rua, mas não é uma questão isolada dentro daquele meio ali. Tinha problemas em casa, como todo adolescente tem, como todo pai e mãe tem. Uma criança que às vezes é revoltada, que não. E dentro disso, ela ainda estava em tratamento com algumas questões psicológicas que estavam sendo avaliadas. Era uma menina que tomava medicamentos, era uma menina que tinha algumas séries de rompantes agressivos, mas dentro de um contexto todo familiar, era uma criança que era considerada normal. Revolta de uma menina de 9 anos, normal, nada fora do contexto, tanto que a própria família avalia isso. E a avó relata, inclusive, que o irmãozinho está tendo o mesmo tipo de comportamento com ela, que está super bem cuidado, que não temos nenhum tipo de problema. Então, precisamos entender que também são coisas da idade, lógico, não podemos dizer que não acontecia nada, porque, né, infelizmente, aconteceram algumas situações ali que estavam fora do contexto, que não precisavam ter acontecido, mas isso está muito distante de uma questão completamente discrepante que não acontece dentro da realidade das casas brasileiras. Mas que situações são? Que situações que a senhora... Brigas, discussões, às vezes um arranhão, às vezes uma chacoalhada. E a gente precisa entender também o contexto, que eu acabei conversando com muitas e muitas mulheres, desde a época lá da Yasmin, enfim, de entender a exaustão mental de muitas mulheres. Yasmin, a mãe do Miguel Jimbé. Isso. Nós fizemos um trabalho de campo, conversamos com muitas mães para entender o que leva a certas condutas, enfim, não tem justificativa, mas a gente precisa entender o contexto de onde veio. E dentro disso, a gente chega à realidade de mães exaustas, mães solo, que trabalham o dia inteiro e que acabam tendo, enfim, questões que ultrapassam a lógica para nós, mas que acontecem. Mas daí não são crimes, né, doutora? Se acontecem, são crimes, porque elas são mães, elas têm obrigação, tiveram filhos no final porque quiseram. Porque anticoncepcional existem formas. Também não dá. Eu entendo tudo que você está falando, mas é sempre importante também a gente trazer, porque são mães, são pais. Eu acho que depois eu quero até entrar na história que se a mãe está sendo indiciada porque ela não foi mãe, vamos dizer assim, não cuidou da filha, por que o pai também não está? Porque, afinal de contas, pai e mãe têm obrigação. Né? E só completando, eu não estou normalizando esse tipo de comportamento, tá? Também tenho as minhas percepções pessoais, que dentro do caso não cabe. Tá. Mas precisamos entender que é uma realidade de muitas, e se a gente partir dessa lógica que é crime, nós vamos precisar fechar uma cidade e construir um presídio, porque metade das mães brasileiras vão parar lá dentro. Mas se morrer, vai ter que fazer mesmo, não, vai ter que abrir presídio mesmo. O que eu estou falando são de comportamentos de daqui a pouco dar um grito dentro de casa, brigar de castigo. Essas coisas que foram tornadas abusos, elas são comuns. Não, concordo. Não, isso daí é uma questão que a sociedade tem que se discutir, porque a minha geração cresceu com limite imposto, inclusive, com consistência quando a mãe e o pai falam, ninguém pergunta por quê. Então, é uma questão de hoje a gente está tendo crianças adultas porque elas são idiotizadas praticamente até o fim da vida, porque coitadinho dodói, ninguém pode virar e falar não. Isso eu concordo, mas isso assim, eu olho coisas... Eu acho que está criando um problema social. Mas sim, porque quando você não educa direito um filho seu, quem vai suportar ele mais velho somos nós. Sou eu na rua, é o vendedor, é o seu colega de trabalho. Então, eu concordo com isso que a senhora está falando. Broncas e castigos são necessários até assim que a gente é educado. No caso da Caroline, eu vi que teve várias denúncias no Conselho Tutelar. Pelo menos é o que saiu na imprensa. É real, não é? Que denúncias são essas? E o que foi feito? Já que tem denúncia, por que o Conselho Tutelar não agiu? Por que a Caroline estava dentro da casa e os irmãos dela? Se pudesse me dar um parâmetro de tudo isso aqui? A última pergunta que eu fiz na audiência de instrução para todas as conselheiras.
Vocês acreditam que exista uma omissão do conselho tutelar dentro do que aconteceu? A resposta foi não. Muito simples. Nós temos várias denúncias, sim, mas me cabe dentro desse contexto colocar aquilo que não foi colocado à imprensa ainda, porque se coloca aquilo Sim. que precisa se construir, e dentro de casos criminais a gente sabe que a acusação vai colocar para a mídia aquilo que mais lhe convém. O que acontece dentro do caso da Carol? Nós temos várias denúncias que foram feitas por uma única pessoa. Esta única pessoa tinha vários problemas com a família da Carla já, problemas pessoais, sérios inclusive, e um dos filhos dessa denunciante era colega da Carolyn na escola. Dentro disso, nós temos vários relatos formalizados dentro do processo que a Carolyn batia no menino. E que essa denunciante... entendi. Batia no filho da denunciante. Batia no filho da denunciante. E que a denunciante já havia feito diversas ameaças contra a Carolyn. De que forma ela formalizava essas ameaças? Fazendo essas denúncias no conselho tutelar. No conselho, aí ela ia na escola e dizia, eu denunciei no conselho, mas o conselho não funciona. Por quê? Toda vez que ela denunciava, o conselho, de forma que nos garantiram, fazia as vistorias, fazia as visitas e nunca encontrou nenhuma das crianças em situação de risco. Por isso que nada foi feito. Entendi. Então, isso a gente precisa comentar. Diversas denúncias no conselho tutelar. Ok, mas que denúncias eram essas? De onde elas vieram? E o que acontece? Porque tanto no conselho tutelar como dentro dos processos, existem casos que precisam ser bem analisados em questão de vinganças pessoais. É isso que eu falei, é uma vingança. Nesse caso, eu tenho completa certeza do que eu estou dizendo. Foi uma vingança pessoal de uma briga de criança, além de briga de adultos, óbvio, mas dentro da briga de crianças, desse menino está sendo, agredido lá. A briga de criança lá que virou. Exato. Ela acabou externalizando de uma forma que saiu do controle. E sem provas, nada? Ela denunciava que a Carolyn passava pelo quê? Ela chegava e falava, ela está apanhando. As crianças estão na rua. Aí vinham fotos das meninas brincando, da Carolyn com um irmão, com outro irmão, só que tem fotos também que elas estão com outras crianças. Mas é tarde da noite. Porque estão com a roupa rasgada. Ok, nós estamos tratando de uma situação de vulnerabilidade social de uma região extremamente pobre que está vivendo de doações. Não esperemos que doações cheguem com etiqueta de roupa de marca. Não, infelizmente não é. Infelizmente não é assim que funciona. Então, dentro deste contexto, precisamos entender que são crianças que estão brincando na rua no dia a dia. Porque passavam fome. Sobre isso não veio nada, muito pelo contrário. O que se tem do conselho tutelar, todas as vezes que entraram na casa, tinha comida, a casa estava limpa, a casa estava organizada, as crianças estavam bem cuidadas. Isso era o contexto. Então, nesse caso, porque eu sou uma pessoa que aponta muito para o conselho tutelar, porque eu faço muitos casos que o conselho tutelar poderia ter evitado. Neste caso que a senhora está me trazendo aqui, é que o conselho tutelar agiu, então. A cada denúncia... Inclusive. E tem relatórios e tem comprovação de que eles trabalharam. A cada denúncia... Foram quantas denúncias, mais ou menos, você sabe? Não vou saber lhe dizer agora. Mas são várias, né? Porque eu lembro que saiu que foram muitas. E aí, se tu pega o relatório, pegares o relatório, enfim, ali de conversas do próprio conselho, tu vê que a loucura é tão reiterada que ela tinha várias conversas, inclusive depois que a menina morre, ela manda coisas xingando o conselho. Porque eu avisei, porque... Não, o conselho em todas as vezes não se tinha uma situação de risco, não foi avaliado o risco, não tinham outras denúncias de outros vizinhos. Entendi, não é o caso como da menina Sofia do Mato Grosso do Sul, que tinha tudo, e eles realmente não agiram. Neste caso aqui, o Conselho Tutelar agiu, tanto que não existe omissão do Conselho Tutelar, ou seja, as pessoas, inclusive, porque se a mãe da Carolyn está sendo indiciada por omissão, não omitiu sozinha, né? Omitiu, então, o conselho, omitiu o pai da Carolyn, pessoas omitiram. Então, nesse caso, interessante, o conselho ele agiu, confirmou o contrário da denúncia, por isso que a Carolyn foi mantida ali no seu núcleo familiar ali, não é isso? Exatamente.
Agora, naquele dia 9, o que acontece para a menina não voltar para casa, a mãe não perceber que ela não voltou para casa, porque ela é avisada pela polícia na manhã do dia seguinte que a filha está morta num lixo. Ela não viu a filha dormindo, não deu jantar. Como é que foi aquele dia 9? Tem os relatos, inclusive. A menina estava em casa, teve uma vizinha que passou lá, largou um celular que a Carla tinha pedido para arrumar. Ela vê a menina dentro de casa, a Carla dá janta para as crianças e dá o remédio para a menina, que ela confirma ter administrado o remédio, toma o remédio, que ela também tinha problemas psicológicos, enfim, tomava medicamentos. Ela põe todas as crianças para dormir e entre 20 e 21 horas entra no sono. Ela disse que na hora que dormiu, a menina estava em casa. Tem relatos que depois desse horário ela foi vista na rua pedindo vela, isqueiro, que ela estava procurando alguma coisa. Durante o dia, o que a Carla me mencionou é que o irmãozinho tinha tirado uns braços de um boneco que ela tinha ganhado e jogado fora, e que ela passou muito tempo do dia querendo achar os braços do boneco. Pode ser uma sugestão que ela tenha saído, enfim, não pegou no sono, a Carla entrou no sono, não viu ela saindo, que aí sim... Não, aí dormiu. É um caso que não deveria ter acontecido, mas infelizmente aconteceu, e ela sai de casa, tanto que o horário da possível morte é entre 23h30 e 1h30. Dentro E de era todos comum ela sair de casa? Era comum. Sim. Eu vou entrar, inclusive, eu quero saber do que ela morreu tudo. Mas era comum ela sair de casa? Ela sabia abrir portão, abrir porta? E aí entra outra questão. Dentro dessa situação de vulnerabilidade, o portão da casa estava estragado e a chave de casa, a fechadura de casa não chaveava mais. Então, o acesso ficava liberado tanto para a entrada quanto pela saída. Era só uma porta. Era só uma porta. Tá. Tem também relatos de que a menina sempre dormia num carro abandonado, que era sempre visto ela dormindo. Isso é real? A própria perícia comprovou que não, porque não tem nenhum vestígio da criança dentro do carro. Eram crianças que brincavam dentro desse carro que ficou na praça abandonado pela enchente. Era um carro que estava aberto. E as crianças brincavam ali. Não, a Carla não confirma esses relatos. A própria Nicole, que é a irmã mais velha, não confirma esses relatos da irmã. Então fica o disse da denunciante com não me disse, que vira uma fofoca de bairro, mas que é o disse que não me disse, mas ninguém nunca viu, mas as pessoas falam que aconteceu. Então... Mas as pessoas, tem gente que relata que viu ela com isqueiro na mão, pedindo isqueiro, alguma coisa assim. Sim, eram pessoas que relata que viu ela fora de casa depois do horário. Então, e conheciam ela, sabiam de onde ela era, que casa que ela morava? Sim. E as pessoas não foram avisar a mãe, não falaram, não fizeram nada. Exatamente. Tá. E do que ela morre? Qual é a causa-morte dela? Outro problema, causa-morte indeterminada dentro do processo. Eles não conseguem, nem a própria perícia, dizer do que a criança morreu. E aí eu preciso chamar a atenção também, que foi uma das coisas mais tristes que eu já vi dentro da minha vida, em toda a minha carreira criminal. A maior violência que essa menina sofreu foi do próprio Estado. Por quê? Tem atuações em diversos casos, mas eu nunca tinha visto uma perícia onde despiram essa menina às 8h30 da manhã, com milhares de vizinhos na volta, porque a população já estava toda na volta do isolamento. Eles despiram essa menina e abriram as partes para fotografar isso no meio da rua, para chegar à conclusão de que essa menina teria sido vendida, ou teria sido abusada, ou sabe-se lá o que passou dentro da investigação que eles iriam conseguir com aquela condução daquela forma. Quando eu pego as fotos do local do crime e eu vejo uma cena dessas, é de uma tristeza absurda. Já tive crimes muito piores, mas eu nunca tinha visto tamanha violência com um ser humano que acabou de perder a vida no meio da rua. E ela foi violentada, doutora? Não. Não tem não teve abuso. Não tem nenhum sinal ou vestígio que pudesse dizer do que a menina teria morrido.
Ela tinha sinal de defesa? Ela tinha marcas que mostrassem alguma violência até de dias anteriores? Ela tinha um arranhão no rosto e só. Todas as marcas que ela tinha no corpo, as esquimoses, enfim, eram em decorrência da causa-mortes. Tanto que o dia que nós assumimos a defesa da Carla foi o dia que a investigação tinha convocado uma coletiva de imprensa para a divulgação dos laudos periciais e anunciar quem então seria o responsável pela morte da menina. Como dentro desses laudos não se teve a causa-morte e não conseguiu se provar a autoria da mãe, a coletiva de imprensa foi cancelada e o nível de sigilo do processo foi para nível 5, que é onde só os advogados e o magistrado, o promotor, têm acesso, nem os assessores tinham esse acesso. Sim. Nós demoramos dias para ter esse acesso. Com a coletiva, olha, já que vocês estão publicando, que vocês têm os laudos, a defesa precisa ter acesso a esses laudos. Isso demorou dias para que nós tivéssemos acesso. E aí, quando tem essa que eu brinco, foi uma paulada para acusação, porque eles não conseguem comprovar quem matou a menina. E aí, dentro de todas as possíveis linhas investigativas, que numa análise processual, se por um acaso um leigo lesse esse processo, ele me daria pelo menos umas 5 linhas investigativas que poderiam ter sido seguidas. Mas como o objetivo era conseguir a autoria da Carla, não se pesquisou nada além daquilo mais a fundo, do que deveria ter sido investigado. Por exemplo, nós temos o container de lixo que foi descartado sem ser periciado, o que para mim foi um erro técnico. Nossa. Dentro da investigação. É o local de crime. O container é um local de crime. Se a menina, por vontade própria, se colocou ali dentro, porque tinha esse histórico também dela entrar e sair do container com facilidade, por causa dos lixos na volta. Então, dentro desse histórico de poder entrar e sair, penso eu, se coloca ela brincava no lixo? Brincava. As crianças brincavam na volta, catavam brinquedos, tanto que ela é confundida com um manequim no primeiro momento. É porque era muito magrinha, né? Isso. Muito pequenininha. Então, dentro desse contexto de atirei uma criança aí dentro, o mínimo eu posso encostar nele. Esse container não foi periciado. Tem um histórico de que um não carro... Não tem a forma de como ela foi encontrada? Não, porque uma pessoa que mexe, né? Porque, assim, isso dá para saber se ela caiu, teve um mal súbito, na verdade, ela estava de cabeça para baixo, tá? Que pode ter sido uma sugestão de sufocamento com o plástico, por exemplo, do lixo, né? Não ter conseguido sustentação para voltar e ter acabado falecendo ali. Ela morre de asfixia, então? Não tem causa-morte. Nada. Possibilidades. Ou, né, dentro de outras coisas, pode ter sido colocada morta ali. O que nos chama atenção e que a defesa da Carla e a família da Carla acredita. Por que nós dizemos que a polícia não consegue dizer quem matou a Caroline? Ao nosso ver, a Caroline foi morta, sim, por alguém. Que a polícia não conseguiu dizer quem. Porque, além de tudo, quando ela é encontrada, tem alguma coisa dos sacos por cima. E ela estava sem as botas que ela calçava. As meias estão teoricamente limpas, o que sugere que ela não teve um trânsito sozinha com aquelas meias ali. E as botas estão um pouquinho afastadinhas do corpo. Encontraram as botas. Encontraram as botas, que também foram periciadas. E aí entra outra questão. Tudo que foi feito de perícia foi feito em pesquisas de coletas de DNA, de digitais, de material genético com a Carla. Nada além disso. Mas ela é a mãe da menina. Claro que vai ter digital, DNA e tudo mais. Vai ter, sim. Porém, toda a investigação foi feita em cima disso. Não se coletou outras possíveis investigações de outros suspeitos não foram feitas. O que dentro disso, acredito que tenha dificultado também qualquer, visão fora esse túnel que foi criado. Porque, além disso, da questão do container de lixo, que poderia ter sido investigado, por exemplo, as questões papiloscópicas, né, de digital ali em cima, bem possível. Tivemos um carro que passou um pouco mais cedo ali, o horário que a menina estava na rua, e entregou alguma coisa para ela, uma vizinha, se eu não me engano, disse que foi um esmalte que ela pegou e jogou fora.
O segurança da escola diz que na madrugada, que era um pouco movimentada, teve um carro escuro que passou cantando pneu. Tinha um vizinho que dava muitos presentes para ela. Então, tinham várias linhas que poderiam ser seguidas. Estranhamente, nenhuma câmera de aspecto. Tinha câmera? Não, porque tem câmera funcionando, mas nada pegou. Tinham várias câmeras que poderiam ter pego a situação. E, estranhamente, nesse dia, nenhuma delas estava funcionando. Então, são vários fatores que poderiam ter sido investigados mais a fundo, mas dentro dessa questão de provar uma única autoria, direcionada desde o início, acabou não acontecendo depois. O ímen da menina estava intacto? Intacto. Tá, então ela nem teria tido passado por... Nem dessa vez e nem outras possíveis vezes. Não tinha nada. O celular da mãe foi periciado, o computador, qualquer coisa assim? Tudo? O celular foi periciado, inclusive no horário que dá causa mortes, não tem movimentação nenhuma no celular, o que sugere e propõe que sim, a Carla poderia estar em casa dormindo, sem ter acesso ao que aconteceu com a criança. A polícia também relata, e eu sou contra essas análises que eu tenho visto cada vez mais corriqueiras, que ela foi muito fria quando soube da história que a filha tinha morrido, ela não mostrou preocupação e que ela somente teria chorado no momento que ela foi avisada que ela seria presa. Você me falou que a Carla toma remédios. Ela toma remédios para quê? Ansiedade e depressão. A Carla descobriu em dezembro que ela estava com um tumor na cabeça e ela entrou numa depressão... Dezembro de 23. Praticamente de uma questão só de sobrevivência. Ela caiu muito, isso é um relato que a família mesmo traz, que ela mudou muito depois que ela descobriu a questão do câncer. Tanto que ela para de trabalhar sendo garota de programa presencial, tá? E aí ela passa a produzir conteúdos que ela vendia no celular. Então, dentro disso, ela tem essa situação, mas o que acontece? Quando ela acorda, e isso é o relato dela, quando ela acorda, ela já acorda com a polícia com o pé na porta. Ela não tem noção de que a filha dela não está dentro de casa. Quando mostram a primeira foto, ela sequer tem certeza que é a menina. A foto da menina morta? Na verdade, ela disse que mostraram uma foto que era só as pernas, que é realmente como ela foi encontrada. E ela não tinha certeza que era a menina. Tanto que ela disse, Thaís, eu demorei para entender que ela não estava dentro de casa. E a revolta toda deles é o quê? A família toda, antes mesmo da menina ser tirada do lugar, de ser reconhecida, foi levada para a delegacia. Tem relatos de que algumas pessoas da investigação diziam que tinham um vídeo da Carla levando a menina até o container, o que nunca aconteceu, que é completamente mentiroso e fantasioso. E em cima disso gera uma revolta na família e a família acaba enlouquecendo. E aí, quando se conversa com a Carla e com os pais dela, por exemplo, que são os avós da menina, a maior revolta deles é: fomos ouvidos numa situação onde a gente não deveria ter sido ouvido, e nós fomos ouvidos antes de ter a chance de enterrar a Carol. E aí, toda vez que eu sento com a Carla e que eu tenho os relatos dela do dia, desde o início, a história sempre foi a mesma, e sempre quando a gente chega no ponto dessa questão da morte, ela entra em desespero e me relata o seguinte: eu não pude enterrar minha filha, me tiraram o direito de enterrar minha filha. Então, isso para mim é muito forte. Eu, Thaís, não estava no momento da prisão dela e não acredito que tenha sido dessa forma, por tudo que venho convivendo com ela esse tempo todo, desde o processo ali, desde agosto. Sim. Por esse motivo, não posso afirmar, não estava presente, mas dentro do conhecimento que eu tenho com ela hoje, dos relatos dela comigo, eu não acredito nessa frieza toda. Ela ainda está com tumor no cérebro? A princípio, sim, ela tem essa não questão. Operou. Não operou, mas tanto que quando a gente tem a questão da revogação da prisão temporária, nós temos o alvará de soltura, ela estava em custódia hospitalar. Não costumo fazer isso, mas como nós tínhamos uma situação de risco pela comoção social, fui até o estabelecimento para tirá-la de lá em segurança,
e nós não podemos fazer isso porque ela precisou ficar hospitalizada por mais 1 ou 2 dias, se não me engano. Não, é porque quem tem tumor no cérebro começa também a tomar remédios que deixam eles mais sem reação, sem grandes emoções. Por isso que eu sou muito contra quando eu leio assim, o delegado falou que é psicopata. O investigador disse que ela estava fria. Tudo depende, não é assim, não é um psiquiatra forense que pode determinar esse tipo de... Existe um padrão, na verdade. Não, né? e existe uma forma de cada um. Uma forma. E se ela toma remédio de depressão, ansiedade, e deve tomar alguma coisa para o cérebro, esses remédios te deixam mais sem grandes emoções mesmo. Você ouve, eu já entrevistei mães que tinham acabado de enterrar as filhas mortas em feminicídios, e elas falam para mim, eu estou assim porque eu estou medicado. Eu falo assim, eu não tenho mais emoção, eu não consigo mais chorar, porque o remédio te bloqueia até para você viver. Então, a ausência da emoção esperada por qualquer pessoa que determinou que tem que ser daquela maneira é muito perigosa, porque essas interpretações são muito pessoais. Isso eu falo sempre aqui, eu falo que a polícia não faz diagnóstico mental de ninguém. Inclusive, o próprio interrogatório dela tem relato de que, fora o remédio que ela teria tomado na noite anterior, ela acordou às 7, tomou um clonazepam e voltou a dormir. Então, teoricamente, às 9, quando a polícia entra na casa dela, ela está no auge do sono por causa do clonazepam também. São vários fatores, eu sempre digo que cada um reage de uma forma completamente diferente, não podemos jamais padronizar, mas uma das coisas que me chamou muito a atenção dentro desse processo, e acontece quando envolve criança, é a falta de parcialidade dentro das atuações, para que elas aconteçam de uma forma mais cristalina e que tenha uma investigação que realmente possa acontecer, não com essa visão de túnel, mas com uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo, porque dentro disso, infelizmente, acabam acontecendo vários erros grotescos dentro do judiciário, que é muito difícil a gente sanar depois. Sim, e aí a investigação termina ela sendo indiciada pelo quê? Maus tratos, com resultado não homicídio. Não homicídio. Os maus tratos que seriam ela ter dormido, não ter visto a filha sair de casa, ela não teria matado a menina e colocado no lixo. Isso a investigação não coloca ela como autora ativa na morte da garota. Exatamente, eles não conseguem, dentro de toda a questão probatória, e foi produzida muita prova para que isso se confirmasse, não tem como se confirmar que ela participou da morte da menina, ativamente. E o Ministério Público denuncia também por maus tratos? Por maus tratos dos quatro filhos, aí entram os 4, eles vêm e trazem os 4, né? Entendemos como normal do jogo, e a questão do homicídio dela por uma questão omissiva. E aí, tu já comentaste sobre isso algumas vezes durante o nosso assunto agora. Dentro dessas questões que tem a defesa, quem matou a menina, que não foi respondido, entra o pior de todos os papéis, que para nós, inclusive, foi colocado pelo pai dela. Se a minha filha responde um processo por homicídio, por ter sido omissa com a filha dela, por que esse genitor, não responde da mesma forma, sendo que nunca prestou nenhuma forma de cuidados para a menina? Porque dentro de então, ela ainda estava ali, estava se submetendo a coisas terríveis para poder bancar os filhos. Estava ali com toda a condição de doença dela, tentando manter os filhos, e mesmo assim não era suficiente. Por que um pai que nunca foi presente, que não tinha o pagamento de pensão, que sabia dessas questões da filha fugir, que tinha uma questão de vai e volta da menina, por que esse pai, sabendo do que essa criança passa, como ele mesmo diz, minha filha tinha questões horríveis, por que ele, sabendo disso, por que ele não assume a guarda da criança? Por quê? Porque a criança fica com ele, volta e diz, olha, eu apanhava do meu pai, eu apanhava da madrasta, então eu não quero ficar lá, eu quero voltar a viver com a minha mãe. E por que esse pai não é visto pelo Ministério Público da mesma forma como a mãe? Não é. Não é. Porque ele responde só por abandono material. Ele está respondendo alguma coisa, abandono material, mas não abandono da filha como a mãe está sendo agora. Ele só abandonou a filha dele.
É porque omissão, ela foi omissa, ele também tem que ter. Fica aqui o convite, se o advogado pai da Carolyn quiser falar, a gente ouve todos os lados sempre, que é uma coisa importante para o canal, é todo mundo poder ter voz. E fica dentro da lógica que vocês trouxeram, que ela está sendo denunciada por omissão, que terminou em morte. Por isso que eu perguntei do Conselho Tutelar. Se o Conselho Tutelar também, no caso, já foi provado que ele não foi omisso, muito pelo contrário. Ele confirma que a menina não vivia sob maus tratos. Então, ele fez o trabalho dele, o Conselho não foi omisso dessa vez. Agora, as outras pessoas que são ligadas à natureza de uma menina de 9 anos, é isso? Isso. 9 anos, então ela é totalmente abandono de capaz mesmo. A filha mais velha fala alguma coisa, traz algum relato de como era o dia a dia dentro daquela casa? Tem algumas questões. Ela falou na delegacia, inclusive, de algumas brigas que ela teve com a Carla, que ela tinha com a irmã, que a mãe tinha com a irmã, mas depois que ela se dá conta, porque foi dito para essa menina, ela foi uma das que ouviu, que tinha um vídeo da mãe dela carregando a irmã morta para o container. Quando essa menina descobre que dentro do processo ninguém consegue provar que foi a mãe que matou a irmã, a revolta dela surge no sentido contrário, contra a polícia, que usou ela para acusar a mãe. Mas o que ela fala para a polícia que dava... Ela se sente revoltada com a polícia, se sente revoltada com o trabalho que foi formalizado pela polícia. Mas ela falou o quê para a polícia que... Ela tem 14 anos. Dentro da cabeça dela, ela entende que ela foi manipulada para ter respostas que a polícia precisava naquele momento e que ela, com medo, com revolta, no desabafo, ela acha que ela falou de mais coisas que pudessem incriminar a mãe dela, questões de cotidiano, de vivências, de brigas, enfim. Dentro disso, depois que ela, relato dela, tá, que conversa muito comigo também, que ela se dá conta de que ela foi usada e manipulada para prenderem a mãe dela, ela se dá conta, ela disse, tia, a minha vida não era assim, eles estão fantasiando, essa mulher tá dando entrevista na TV falando um monte de bobagem de coisas que nunca aconteceram dentro da minha casa, a gente nunca passou fome, minha irmã nunca dormiu dentro de um carro, isso é mentira. E o pedido dela é faça tudo para trazer minha mãe de volta. E ela tem um anseio em poder falar isso. Ela já me pediu várias vezes, tia, me deixa falar. É que ela é muito, ela não tem, ela tem 14 anos. Nós estamos tentando fazer com que ela seja ouvida. Não, eu entrevistar ela não posso, né? Mas como é um pedido muito forte dela, acredito que o juízo ainda venha a avaliar essa possibilidade. Se o juizado de menores autorizar e quiser, o canal está aberto para ela poder falar também sobre isso. Hoje, as crianças estão como? Os filhos que vivos, os 4? Os 3? Os 3 estão com a avó materna. Nenhum foi para o pai de ninguém? De novo. Todos os pais? Todos os pais estão ausentes, omissos. É impressionante isso. E aí entra uma questão social, de ser mãe solo, de toda essa vulnerabilidade, de uma criança que morre. Tu tem 3 situações que são amplamente colocadas na mídia como se fosse um negócio absurdo, do auge do absurdo, e nenhum desses pais pede a guarda dessas crianças. E aí fica a avó, que inclusive agora precisou de parar de trabalhar, porque o menino tá demandando mais atenção. Tá tendo os bebê, tem o quê, 2 anos? Não, ele tem 5 anos. Ele tá tendo os mesmos comportamentos da Carolyn, por isso ela teve que parar de trabalhar, ela tá tendo que acompanhar ele na escola, que são questões sociais, de novo, como vamos manter essa família se quem tem que prover ela não consegue trabalhar. Por sorte, o avô materno ajuda também, tem a família, mas dá uma assistência para essa avó, mesmo separados, para poder ter a manutenção dessas crianças de uma forma minimamente normais. Sim. Mas é outra tristeza, porque dentro disso temos de novo a condição de pais que não participam, que nunca ajudaram. E não vão ajudar. Não. Eles já está na natureza deles. Só para confirmar uma coisa, foram periciados os celulares e os computadores dela?
Um celular do material que tinha lá. Eu digo assim, todo o material que pudesse. Não, só porque, como você me contou aqui, que ela estava trabalhando online, vamos dizer assim, não foi encontrado nenhum vídeo usando as crianças em vídeos crianças não. eróticos, tá bom. Não, aí é um trabalho Não. dela, e eu É. não julgo moral de ninguém. Mas eu digo, porque como era em casa, poderia se ter, ali seria um lugar para se encontrar facilmente se ela estivesse fazendo isso. Isso foi completamente descartado. Sim. Tanto que senão ela estaria denunciada por pornografia infantil, um monte de coisa a mais, né? Hoje, qual o futuro que ela pode ter de julgamento, de pena? Como homicídio mesmo? Como homicídio. Ela vai a tribunal do júri. Vai. Ela ainda já foi pronunciada, não? A menos que nós consigamos uma questão de impronúncia, a desclassificação do crime dentro das testemunhas. Já ouvimos algumas, temos outras para serem ouvidas. Se nós conseguirmos comprovar que não houve essa omissão a ponto dela ter a noção de que ela poderia colocar a filha dela em risco, a menos que isso não se venha comprovado durante essa instrução, agora ela vai a júri. Ela deu já depoimento na audiência de instrução? Ainda não. Ela vai dar? Estamos avaliando dentro da prova que nós temos dentro do processo ainda, que são questões estratégicas. Sim, claro. Infelizmente, ela foi ouvida na delegacia sem qualquer assistência. O que ela fala na delegacia? Na delegacia, ela trouxe a questão da vivência, como foi o dia delas, o anterior. Ela traz a questão que ela tomou medicamento, que ela deu medicamento para a menina, isso ela afirma. E a única perícia que não voltou, que a defesa insiste há muito tempo, é o quantitativo do medicamento, para provar que não foi um excesso de medicamento, porque ela deu metade de um comprimido. Que isso é uma pergunta que me faltou, mas você já trouxe, eu reforço aqui a sua informação. Foi feito o exame toxicológico na menina para saber quanto que ela tinha de remédio no sangue? Foi encontrado a substância do clonazepam. Todavia, nós viemos pedindo desde aquela época para que o IGP faça o quantitativo do medicamento e essa perícia nunca voltou. Isso foi pedido diversas vezes, inclusive pela própria delegada, que também nós não temos a resposta desse exame, desse laudo ainda. E ela já tomava esse remédio? Já tomava. Ela tomava então não era nada novo, não é assim que ela pode ter passado mal pelo remédio, caído. Não, o remédio já era algo cotidiano para ela. Sim. Inclusive, ela teve, no final de semana anterior, ela teve uma questão de internação por causa desses comportamentos psicológicos. E tinha-se ali uma sugestão de que ela precisasse de uma internação psiquiátrica. A Caroline. A Caroline. Um dos erros da Carla, que eu entendo como erro, foi que quando tu tem uma situação de que te dizem que o teu filho está com problemas psiquiátricos, se precisa de uma internação psiquiátrica, ela viu a menina dopada de remédio, não aceitou a situação e saiu com a menina do hospital. Ela evadiu do hospital. Então, dentro disso, eu acredito que um dos maiores erros dela tenha sido isso. Ela não levou a sério, ela, dentro de um preconceito, ela não assumiu que a filha dela pudesse estar com alguma coisa necessitando de um tratamento mais sério, e ela tira a menina do local sem o tratamento adequado. Então, dentro disso, nós já temos o histórico de que ela tomava essa medicação há muito tempo. Entendi. E outros medicamentos, inclusive. Bom, agora é aguardar se ela vai ser pronunciada ou não, dentro desse maus tratos, omissão, referente ao homicídio. Vocês acham que termina quando essa parte da audiência de instrução? São 45 pessoas para serem ouvidas. Nossa. Nós ouvimos 18 ou 19, se não me engano. Teremos ainda bons dias de instrução, mas o processo vem sendo muito bem conduzido, e isso precisamos exaltar também o comportamento da juíza de Guaíba. O processo vem sendo muito bem conduzido por ela, de uma forma que ela tem um comportamento que possibilita muito bem o contraditório e a ampla defesa. Mas a questão é essa nesse momento. Nós temos pelo menos mais 2 ou 3 dias, porque ela está fazendo dias corridos de audiência, o que facilita as oitivas.
Acredito que sentença de pronúncia ou impronúncia tenhamos mais para o final do ano mesmo. Tá. Então fica aqui meu convite, doutor, para a gente voltar a se encontrar quando sair a resolução da pronúncia ou da impronúncia. Fica o convite para se os pais da Carla quiserem falar, se a filha da Carla for autorizada pelo juiz a falar, o canal está aberto para falar com todos. E fica o convite também para a gente falar de outros casos que a senhora esteja, porque foi muito bom conversar com você. Eu gosto de conversar com advogados que têm uma clareza, como você trouxe aqui, que eu acho que é bom para todo mundo. Então fica aqui o convite para nos encontrarmos de novo em outros casos, porque os casos vão existir, não tem o que fazer, isso é do humano. Já existem, existirão, infelizmente. É uma questão do ser humano, não é uma questão... É uma outra discussão que a sociedade tinha que ter por ela mesma. Mas fica aqui o convite para falarmos de outras histórias e também para acompanharmos o caso até o final. Se tiver pronúncia, quando tiver o julgamento, como foi e tudo mais. O canal está aberto aqui, sempre estará. Novamente, muito obrigada pelo convite. Fico inteiramente à disposição para o que precisarem e, dentro da minha atuação, eu tenho essa preocupação em trazer as situações de uma forma mais leve e trazer de uma forma que toda a sociedade entenda. Temos problemas de uma sociedade que, na maioria das vezes, são colocados dentro do processo. Precisamos, assim como estou falando nisso, nós precisamos entender que são crimes com pessoas, não são novelas, não são roteiros, não são filmes, são casos reais, são histórias reais, de famílias reais, que têm esse problema, e muito além do acusado, nós temos família do lado de fora. Nós temos um pai, nós temos uma mãe, e nesse caso a situação se coloca ainda mais triste, porque o pai e a mãe da acusada também são avós da vítima. Sim. Então a gente precisa ter um certo cuidado, um certo tato para tratar sobre isso, porque é muito doloroso de todas as formas. Então, dentro do nosso trabalho, a gente procura passar isso de uma forma muito clara e muito respeitosa, para que as pessoas tenham conhecimento de que isso, infelizmente, pode acometer a qualquer um de nós. É questão de instinto, eu sempre digo, se acontecesse com um dos meus, eu não sei como eu agiria, mas o que eu sei é que dentro do meu trabalho eu ofereço da forma mais técnica e mais coerente que eu posso oferecer para os meus clientes, que é a forma como eu gostaria de ser defendida se um dia acontecesse comigo. Então, muito obrigada pela oportunidade. Se precisares da nossa defesa para este e qualquer outro processo, estaremos sempre abertos para conversar. Estamos aqui também. Muito obrigado, doutor. Um prazer conversar com você. Até bom trabalho, que teu trabalho hoje e toda hora. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.